Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito da taxa Selic. Você já ouviu falar do que é essa taxa, no que ela impacta a nossa vida? Então, a ideia desse vídeo é desmistificar um pouco desse conteúdo e desse conceito que, em muitos casos, ele vem sempre com a gente com um viés muito político. A ideia aqui é que a gente trate ele de maneira técnica. A taxa Selic nada mais é do que a taxa determinada pelo Comitê de Política Econômica do Banco Central, o Copom, a cada 45 dias. A partir dessa taxa, então, a partir dessa taxa que eles determinam em uma reunião, todas as demais taxas da economia são norteadas. Então, se a taxa Selic sobe, as demais taxas sobem também. Se essa taxa cai, as demais taxas caem também. Então, a ideia é que ela sirva como uma espécie de balizadora para o mercado. Então, ela vai caminhar de uma determinada maneira que o Banco Central considera mais interessante para o cenário econômico que o Brasil está vivendo. Vamos dar uma olhadinha no comportamento da taxa Selic nos últimos tempos. A taxa Selic nos últimos tempos, a gente pode observar aqui de maneira gráfica que ela teve um aumento considerável ali nos anos de 2015, se mantendo ao longo de 2016, com uma queda em 2017, houve uma manutenção, então sempre que a gente tem essa continuidade de linha, vai ter significa que está tendo uma manutenção e ela teve fortes cortes a partir de 2019. Ali em meados de 2020, o que a gente tem em 2020? Retomando, a gente tinha um cenário pandêmico, onde a economia estava assim desaquecida, muitas empresas estavam fechadas, quebrando, enfim, a gente não vai se ater a esse mérito, mas a grande observação que a gente pode ter é que a partir de junho de 2021, essa taxa ela volta a subir de maneira bem considerável, como a gente pode ver aqui no gráfico, vindo até a meados ali de 2022, começo de 2023, um patamar bem elevado, chegando a quase 15%. E na metade de 2023 para cá, o Banco Central sinalizou com cortes a essa taxa. Atualmente, o patamar dela está em 10,5%. Nessa última semana, o Banco Central realizou uma reunião que ele interrompeu esses cortes da taxa Selic. O que isso significa de maneira prática? O Banco Central vinha cortando essa taxa ao longo do tempo, então ele sinalizou para o mercado: mercado, eu considero que uma taxa mais interessante é uma taxa menor do que a taxa que nós tínhamos, diferente do resultado da última reunião. Então, quando a gente observa uma parada de cortes na taxa Selic, isso significa que o Banco Central sinaliza para o mercado: olha, não é mais o momento de reduzir essa taxa. Então, lembrando do que a gente conversou agora há pouco, se a taxa Selic ela vai nortear as demais taxas de juros, isso significa que o Banco Central está olhando para os bancos, olhando para quem concede empréstimos, para quem faz financiamentos, olhando até para o mercado financeiro e dizendo assim: olha, eu não considero mais interessante, no momento atual, reduzir essa taxa. Ok, mas por que o Banco Central ele mexe nessa taxa? Por que ele decide manter uma taxa? A gente tem que pensar de maneira prática. Quando a gente fala na taxa Selic, ela é uma taxa de juros. O que vem a ser uma taxa de juros? A taxa de juros ela vai remunerar o dinheiro. Ou seja, se nós estamos investindo, nós vamos receber juros. Então, se nós estamos emprestando o nosso dinheiro para os bancos, vamos dizer assim, né? Se a gente está colocando o nosso dinheiro à disposição dos bancos e o banco está fazendo esses empréstimos, quer seja por meio de um CDB, por exemplo, aí é conteúdo para um outro vídeo, mas se a gente está optando por emprestar o nosso dinheiro para o banco e o banco vai emprestar para as pessoas, nós, enquanto superavitários, enquanto detentores do dinheiro, o dinheiro é nosso, nós estamos cedendo ao banco essa capacidade, essa mobilidade do nosso dinheiro para que ele faça esses empréstimos. Obviamente, no Brasil, esse é o processo correto, tá, gente? Então, seguindo na nossa linha de raciocínio, a partir do momento que eu empresto meu dinheiro para o banco, eu, enquanto agente superavitário, dono do dinheiro, recebo juros. Por quê? Porque o banco está trabalhando, está utilizando o meu dinheiro. Então, desse ponto, e essa modalidade de empréstimo é uma modalidade do que a gente chama de renda fixa, que tem bem menos riscos, que é o que a gente chama
dentro da lógica do mercado, né, a renda fixa ela vai se tratar dos investidores mais conservadores. Então, a partir desse momento, eu quero uma taxa de juros mais elevada, porque quanto maior for essa taxa de juros, mais recurso eu vou receber em troca do meu dinheiro. Então, aqui eu estou recebendo o retorno do meu dinheiro, eu estou recebendo juros. Ok, ponto 1. Ponto 2, eu posso estar precisando de dinheiro. Então, se eu sou um agente deficitário, eu vou ao banco buscar dinheiro. Ou às vezes eu sou um empreendedor e eu quero expandir o meu parque fabril, eu quero pegar empréstimos para comprar máquinas, equipamentos, eu quero crescer. Então eu preciso de uma taxa de juros menor, uma taxa de juros que faça com que eu não pague tanto a mais do que o dinheiro que eu estou pegando. Então agora eu vou pagar os juros. Diferente do primeiro momento, que eu receberia os juros, agora eu vou fazer o pagamento desses juros. Eu vou ao banco, faço um empréstimo para comprar um carro ou uma máquina, um equipamento, como eu estava citando antes. Então, nessa lógica, eu vou pagar os juros. Para mim, é interessante que esses juros estejam mais baixos. Então, aqui você pode pensar: bom, há uma dicotomia nessa relação. É interessante para alguns agentes que a taxa de juros esteja mais elevada, é interessante para outros agentes que a taxa de juros esteja mais baixa. A lógica em si é essa, mas o que a gente tem que pensar? O Banco Central, ele exerce as questões de política monetária e essa pegada, esse exercer essa política faz com que ele tenha que pensar no todo. Então, até que ponto eu posso reduzir uma taxa para equilibrar essa relação? Se eu tenho gente querendo taxa alta de um lado, gente querendo taxa baixa de outro. A taxa Selic ela é majoritariamente utilizada para controle da inflação. E aqui entra um outro conceito econômico. Quando a gente fala de inflação, é um aumento constante generalizado dos preços. Ou seja, quando os preços estão subindo, a taxa Selic ela é utilizada para controle dos preços. E nós temos visto nos últimos tempos que os preços estão de fato subindo. Então, o Banco Central, ele sinaliza nessa manutenção da taxa, é como se ele olhasse para a economia e dissesse assim: gente, agora vamos segurar os cortes, vamos deixar a economia se ajeitar à taxa que está, para que aí a gente retome a novos cortes dessa taxa. Por que é relevante a gente entender esse processo? Bom, se eu tenho uma inflação elevada, se eu tenho os preços em ascensão, significa que eu tenho que segurar esses preços. No Brasil, desde aí quem já estudou um pouquinho de história econômica do Brasil sabe que os preços eles passaram sim no começo da década de 90, final da década de 80 por um tabelamento, então os preços eram tabelados durante um tempo, mas hoje em dia o preço ele oscila conforme o mercado acha interessante, lei da oferta e da demanda. Agora pense comigo, se você é empresário, empreendedor, empreendedora, ninguém determina o preço que você coloca no seu produto. Logo, se você está sentindo necessidade de aumentar cada vez mais, e é esse o dado que vai resultar na inflação, então é um erro muito comum as pessoas disserem assim: porque o governo aumentou a inflação. Não, o governo não tem esse poder de fazer isso. Quem faz isso? As pessoas, ao aumentarem os seus preços, as pessoas que eu digo os empresários, né? Quem tem esse poder de gerenciamento desse preço. Agora, a partir do momento que os preços eles estão elevados, a inflação sobe também. Por que o governo ele vai atuar por meio da taxa de juros? A partir do momento que eu tenho uma taxa de juros mais alta, lembra do começo da nossa conversa, quando eu falei para vocês que uma taxa de juros mais elevada faz com que se eu quiser pegar um empréstimo para comprar alguma coisa, eu vou ter que pagar mais por isso, porque a taxa de juros está elevada. Então eu vou olhar para aquele produto que está caro e vou dizer assim: olha, não é o meu momento de comprar esse produto. E isso faz com que o mercado, ao ter muito produto disponível, reduza o preço. Então perceba, o governo ele utiliza a taxa Selic, então a partir do momento que eu tenho uma taxa Selic mais elevada, isso faz com que deixe menos interessante pegar empréstimo, menos interessante fazer investimentos produtivos, menos interessante colocar essa economia para girar. Óbvio, tem um contraponto de que aí a gente vai ter uma redução desse giro da economia, a gente tende a ter sim uma redução de PIB, por exemplo, que é o Produto Interno Bruto, mas tentando simplificar um pouco, a partir do momento que a gente tem uma Selic num patamar mais elevado, a ideia
ao fazer isso, o que o Banco Central quer? Segurar a inflação. Por quê? Com pessoas não comprando. Pense, você, empresário, você vai manter o preço no patamar que está? Não. A tendência é o quê? Reduzir a margem de lucro, reduzir, obviamente, a gente tem um limite dentro disso, né, por conta dos custos, mas reduzir esse preço para que aí sim as pessoas façam as suas compras. É mais ou menos, sabe aquela sensação que a gente tem no final do ano, quando entra o 13º, que todo mundo tem aquela sensação de que está rico? Então, quando a gente tem essa sensação de estar rico, que ela é gerada também por uma taxa Selic mais baixa, porque as pessoas. Gente, está rico entre aspas, tá? Porque as pessoas, ao ter uma taxa Selic mais baixa, elas conseguem sim pegar financiamentos, o preço ele já não importa tanto. Por quê? Nós brasileiros, de maneira geral, no que diz respeito à nossa educação financeira, nós estamos mais preocupados na capacidade de pagamento da parcela do que do todo, infelizmente. Mas a ideia aqui é que uma taxa de juros mais alta vai segurar essa inflação. E aí, a partir do momento que a inflação cai, há sim espaço para uma nova redução da taxa de juros. Então, trocando em miúdos, a taxa Selic ela vai nortear a economia, vai nortear as demais taxas, e ela pode sim, do ponto de vista político, ser um pouco questionada, que aí foi o que aconteceu ao longo dessa semana com a fala do Lula e tal. Por quê? Porque a gente tem um Banco Central autônomo. Desde 2021, o que a gente tem? A gente tem um Banco Central que ele tem um mandato de 4 anos, isso é uma das coisas que é interessante dentro da economia brasileira, que esse mandato de 4 anos faz com que o presidente de um Banco Central seja indicado pelo presidente atual. Então, para ficar bem claro, um presidente A, ele indica, sim, um presidente para esse Banco Central, e esse presidente do Banco Central governa tanto no mandato do governo A, quanto no mandato do governo B, no mandato seguinte. Então, o presidente atual do Banco Central, ele tem o seu mandato até o final de dezembro de 2024. Então, não é tão simples para fazer essa troca, não é algo político para fazer essa troca, então acaba assim tendo esse pouco de burburinho dentro do cenário político, justamente porque há uma tentativa de retirar esse elemento político do Banco Central e ampliar, sim, um elemento técnico, justamente para que a gente tenha essa. Não seria uma liberdade, mas essa lógica técnica, pensando sempre na melhor estratégia para o Brasil, tá certo? Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no nosso vídeo e não se esquece, né? Curte, compartilha e segue o canal. Até uma próxima!